Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e este é o quarto vídeo da nossa série sobre as 6 lições do Ludwig von Mises, o livro dele, As 6 Lições, que vai ter 6 vídeos, olha só, e esse é o quarto vídeo, adivinha de qual lição que é a quarta lição, claro, sobre inflação. Se você quer ver mais, tem uma playlist com esses vídeos, esse é o quarto vídeo, mas o link da playlist vai estar na descrição. Os primeiros vídeos são capitalismo, socialismo e intervencionismo, agora nós vamos falar sobre inflação. E links para você ver o livro e tudo mais vão estar lá na descrição para você procurar direitinho. Então nessa lição o Mises fala sobre, a palestra dele foi sobre inflação, e ele foca principalmente em o que a inflação realmente é na prática, o que ela significa para as pessoas, e o que dá. Se você adotar uma política inflacionária, no que vai dar isso, e também por que governos preferem políticas inflacionárias a políticas mais confiáveis, mais estáveis, mais transparentes de se financiar. Ele começa dizendo basicamente teoria de oferta e demanda sobre dinheiro. Isso eu já abordei em alguns outros vídeos, mas em vários outros vídeos sobre inflação, mas em alguns dessa série mesmo. Mas pensa em oferta e demanda. Ele fala, se caviar não fosse escasso, ele não fala escasso, né? Esse é o termo economês, mas ele fala, se tivesse muito mais caviar, se fosse uma coisa muito mais fácil de se encontrar, caviar não seria caro, não teria valor, seria muito mais barato. A mesma coisa vale com dinheiro. Se você tem mais dinheiro na economia, mais notas, mais cédulas, mais moedas, mais qualquer coisa, ele vai valer menos. Se ele vale menos, você precisa de mais unidades desse dinheiro para comprar os mesmos produtos. Então o preço deles vai subir. Se todo mundo tem agora mais dinheiro, o preço de tudo sobe teoricamente em proporção, e ok, a unidade das coisas mudou, mas as pessoas têm o mesmo poder de compra que antes. O problema é que é praticamente impossível você ter isso de maneira homogênea, de todas as pessoas ao mesmo tempo, praticamente impossível. E o que ele cita é um exemplo histórico, por exemplo, quando a Espanha e Portugal começaram a saquear a América Latina, saquear o ouro e a prata das populações indígenas, dos incas, dos maias, etc., e levar isso para a Europa, e você teve uma inflação de preços. Agora, essa inflação foi mais concentrada, foi mais benéfica para a Espanha e para Portugal. Por quê? Porque eles tinham essas moedas. Mas os países ao entorno dos países com que eles negociavam não se beneficiaram tanto. Mas você viu uma alta de preços. E na época você não tinha nem a moeda fiduciária, a gente vai entrar nisso. Mas a moeda hoje, como a gente tem papel, não era de uso comum. Mas mesmo assim você teve uma inflação de preços. Por quê? Porque tinha mais daquilo que era usado para ser moeda, que é ouro e prata. Se você tivesse que minerar, a quantidade que entra proporcional à quantidade que tem é relativamente pequena. Agora, quando o cara volta com um galeão inteiro cheio de ouro para a Espanha, a festa vai comer. E o que ele cita é que a escola austríaca, os autores da escola austríaca, são os únicos que avaliam inflação como causada pelo aumento da quantidade de dinheiro. As outras escolas de economia, elas avaliam isso como uma coisa que acontece. Tem algumas escolas que acham que não, é só a ganância dos empresários, eles sobem os preços assim para aterrorizar as pessoas. Tem várias coisas diferentes, mas os austríacos são os únicos que pensam em inflação como, bom, tem mais dinheiro, então ele vale menos, é oferta e demanda básica. Você acha que seria simples, mas tem gente que discorda, é fantástico. E a outra coisa, eu já fiz um vídeo inteiro dedicado a este assunto, mas ele fala, dinheiro não é riqueza. Não é. Ele é um meio de troca. Ele é um meio de acesso a outros itens que podem estar na economia para você trocar. Então, se você tem mais dinheiro, você pode trocar por mais coisas. Mas se o número de coisas produzidas não aumentou, não melhorou em qualidade, e você só colocou mais moeda, você não ficou mais rico. A quantidade de coisas disponíveis para você comprar ou trocar na economia continua a mesma. Só que agora você tem mais de uma coisa que é de troca. Então, essa coisa de troca vale menos. Só isso. O enriquecimento vem de produção racional. Isso a gente fala no vídeo de socialismo, curiosamente. E também no vídeo de capitalismo, muito bem explicado aquele ciclo de economia, de como ele vai rodando, como a economia enriquece. É só isso que produz riqueza. Jogar dinheiro é só imprimir. O único jeito que o Estado consegue se financiar é com impostos. É só isso. Tributação. Como é que funciona a tributação? O governo vai lá, ameaça a população de violência, com multas, ou com prisão, ou com morte, toma os recursos deles e paga as coisas que ele quer pagar.
Simplesmente. O Ludwig von Mises não fala isso no livro dele, não é a posição dele, ele é um minarquista. Ele vê alguma legitimidade, alguma necessidade nos impostos, porque ele é minarquista. Ele acredita que o governo deveria produzir justiça e defesa. Então, isso deveria ser financiado com impostos, o que seria, tipo, muito pouquinho. Mas, esse é o único jeito que o governo consegue se financiar, tirando o dinheiro das outras pessoas. E ele fala uma coisa ao longo da palestra que é uma referência a Keynes. Que ele fala, quando o governo entra no mercado, o governo substitui o indivíduo. Ele substitui o consumidor. Porque a teoria do Keynes, a teoria do Lord Keynes, é que se você tem menos pessoas comprando, o mercado é desaquecido. Então o governo deveria entrar no mercado como um comprador para compensar essa saída de pessoas. O que o Mises fala, isso é uma cutucadinha no Keynes, é que não tem como o governo só se adicionar no mercado. Toda vez que ele entra é porque ele tirou alguém. Toda vez que ele entra comprando com o dinheiro que ele pegou de alguém. Toda vez que ele entra pagando, ele paga com o dinheiro que ele tomou de outra pessoa. Não tem como o governo entrar, adicionar-se. Ele substitui, ele tira alguém e entra no lugar. É futebol. Um jogador entrar, outro tem que sair. E é assim que o governo opera. Só que aí o governo encontra um outro jeito de se financiar. É um jeito mais politicamente cômodo. É um jeito mais fácil de você entrar e operar, que ao invés de você tributar as pessoas e tirar a propriedade delas, você desvaloriza a propriedade delas sem elas perceberem, que é a inflação. A gente já abordou isso, ele já abordou isso na palestra anterior dele, que é a 3, que é sobre intervencionismo. Que ele fala do Dioclésio, da Revolução Francesa, sobre governos que imprimiram dinheiro para pagar suas contas, só que eles não sabiam que isso gerava inflação. Sabendo ou não sabendo, o governo pode fazer isso. Ele pode falar, olha, a gente pode, ao invés de tirar das pessoas e daí dar problema, porque elas acham que é imposto, a gente imprime aqui, vai desvalorizar o dinheiro delas, mas elas não veem isso. A gente imprime aqui, paga essas pessoas, paga as nossas despesas aqui, e as pessoas vão ter um dinheiro desvalorizado aqui, mas elas não notam, elas não percebem esse fenômeno. Então a revolta da população é menor por um tempo se a gente não fizer isso muito. Com o tempo eles sacam que a gente está fazendo isso. Com o tempo as pessoas podem sacar, mas o governo não está tributando, mas ele está pagando tudo, está fazendo toda essa farra, quer dizer que ele está imprimindo. Eles notam que os preços das coisas estão subindo, porque agora pessoas estão recebendo dinheiro que previamente não existia, elas estão comprando, os preços sobem e a galera saca, pera. Então isso funciona por um tempo, isso funciona em pequenas quantias. O que o Mises discute ao longo dessa palestra é como isso é feito e o que acontece quando isso é mantido por muito tempo. Como eu abordei no começo, como eu mencionei, não tem como você ter inflação para todas as pessoas o tempo todo. Não tem como você imprimir e distribuir dinheiro para todas as pessoas. Porque se você fizesse isso, não ia importar, porque os preços iam subir de acordo e tudo ia se cancelar. Por isso que não tem sentido você querer imprimir dinheiro para salvar a economia. Isso não existe. O problema é que quando o governo imprime e paga, quando ele faz esse jeito desviado, gerando inflação para pagar suas despesas e não ter que tributar a população para fraudar o sistema financeiro do país, ele cria um desbalanço temporal. Essa é mais ou menos a expressão que o Mises usa. Porque tem uma diferença entre quem está recebendo e quem está vendo o aumento de preços. Eu já dei esse exemplo em alguns outros vídeos, mas qual que é o exemplo que o Mises dá? Ele fala, a pessoa que recebe primeiro, ele fala, por exemplo, numa guerra, numa fábrica de munições. Se o governo ele está numa guerra, e ele mostra ao longo do vídeo, da palestra dele, ele cita como a guerra incita a inflação, porque é uma situação em que o Estado realmente precisa se manter, ele está em guerra, e ele precisa pagar as coisas. Então ele, ao invés de recorrer à tributação, e ele precisa do apoio da população, ele simplesmente imprime. Porque é uma guerra, ele sobrevive e depois ele vê o que ele faz. Então, uma guerra é um exemplo. Ele fala numa guerra, o governo imprime dinheiro e paga a fábrica de munições. Porque ele precisa de munição, ele precisa de armas, ele precisa de munições. E o cara que é o dono da fábrica de munições, ele pensa, tô gostando. Pra mim tá legal, eu tô recebendo esse dinheiro, aí eu recebo lá, vou lá no mercado, faço a festa, porque eu recebi mais dinheiro do que tem, a quantidade de dinheiro na economia aumentou, e eu que recebi primeiro. Olha que legal. Então eu vou lá no mercado e compro coisas. Eu compro
matérias-primas, não só ele no mercadinho, as coisas dele, mas a empresa dele compra matérias-primas, paga salários mais altos, porque ele pode, compra matérias-primas, mexe no mercado e tudo mais, e isso puxa recursos. Como ele é o primeiro chegando, ele pode pagar mais. Agora, o segundo que chegar se ferrou. Porque o segundo que chegar, fala, ué, o preço que eu comprava antes era 60. Aí o cara fala, não, mas é que chegou o cara lá da fábrica de munições, comprou tudo, aí eu tô segurando esse estoque aqui, mas eu sei que ele vai chegar comprando também, então não é 60 não, é 70. Por quê? Porque o cara tá comprando. Eu vendo a 60, eu vendo a 70, por que eu vou vender a 60? Se o cara tá pagando. Por quê? Porque ele tem dinheiro, por quê? Porque o governo imprime e dá pra ele. Que cliente legal que eu tenho. E aí você tem uma complicação. A outra complicação é que também essa fábrica vai pagar os funcionários. Os funcionários vão ter salários. Ah, que legal. Ah, puta festa. Aí eles vão lá no mercado, compram um monte de coisa. Eles vão, enchem a cara de cerveja e gastam bastante. Essas pessoas têm mais dinheiro. Eles são os primeiros recebedores. Agora, as pessoas que vão consumir as mesmas coisas que eles depois são prejudicadas. Por quê? Porque eles já zeraram estoques. Eles já reduziram estoques. Eles já forçaram uma alta de preços por maior demanda. Então, o segundo que chega ali para pagar... Fala, peraí, não, mas eu não recebia mais, ninguém que eu conheço que recebia mais. Não, mas a galera da fábrica de munição, ela fez o rapa, cara. Então agora o segundo estoque que vem vai vir mais caro, porque, né, acabou rápido. E conforme você tem o cara que recebe primeiro, o cara que recebe segundo, porque o dono do mercadinho vai receber em segundo. Ele vai receber o dinheiro, que ele tem o mercadinho do lado da fábrica de munição, todo mundo vai lá. Então ele vai receber em segundo. Agora, os fornecedores dele, os caras lá embaixo da cadeia, os últimos a receber vão ser os últimos a receber esse dinheiro extra impresso pelo governo e distribuído entre as pessoas, mas eles vão ter que pagar os preços altos que os outros geraram. Então, se os outros geraram uma inflação de 10%, o primeiro, para ele tanto faz. Ele ganhou, porque ele tinha mais dinheiro do que ele deveria ter. Então ele saiu ganhando. O segundo e o terceiro empatou. Todo mundo abaixo se ferrou. O último na cadeia, o último cara que recebe dinheiro lá na cadeia produtiva, ele vai pagar a inflação de 10%. Ele tomou, na prática, um corte no salário dele de 10%. Só que ele não viu. Ele não notou. Você não nota que o preço do tomate subiu de 3,50 para 3,65? Para 3, nesse caso seria 3,85. Ele não... Pô, é só uma subidinha. Agora, quando tudo sobe 10%, ele fala, putz, espera aí, perdi meu salário, cara. Só que as pessoas não notam isso. Hoje a gente nota isso. Hoje, em 2015, as pessoas já estão cientes disso em países que passaram por muita inflação. Mas, quando ele estava dando essa palestra em 1950, fim de 1950, algumas pessoas não sacavam esse fenômeno ainda. Mas, o que está acontecendo? Inflação, às vezes, não era monitorada. Nos anos 30, então, era desconhecido. Era desconhecido esse fenômeno. Os preços estão subindo. Por quê? Não era sabido porque os preços subiam. Então as pessoas não percebiam que elas estavam tomando esta fraude. E o que ele cita é que as duas profissões que mais se ferraram são clérigos e professores. Porque o clérigo, ele não pensa, né, o sacerdote, o homem do clero, ele não pensa em dinheiro. Então ele demora para sacar que, peraí, eu estou perdendo dinheiro. Então os pagamentos a eles, os custos dos serviços de sacerdotes, de religiosos de maneira geral, demoram a se ajustar. E o outro é o professor. Porque o professor está lá no final da cadeia produtiva. Ele é o cara que ensina lá no fim. Esse cara, até ele sacar, até as escolas e as universidades sacarem o que está acontecendo e subirem o salário dos professores, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. E nesses 3 anos você perdeu 30% do seu salário. O número continua o mesmo. Você continua recebendo, sei lá, 1.000 florins. Mas você não percebeu que agora eles compram o equivalente a 700. 3 anos atrás. Aí você fica meio, pera, eu ganho a mesma coisa, mas não dá pra fazer, pô, agora de repente tô com dificuldade de pagar o aluguel, mas... Ué, isso é mais difícil de perceber se for tipo 2, 3% ao ano. Porque às vezes poderia passar uma década até alguém sacar. E nessa década você perdeu dinheiro. Na prática você tomou um imposto que foi aquela coisa do Bastiel, que se vê o que não se vê. O que não se vê. O que se vê o que não se vê. Quem ganhou foi o cara que primeiro recebeu, no exemplo desse do Mises, lá da fábrica de munição. E a inflação é fácil de fazer. Por quê? Porque o governo, o monarca, o presidente, o primeiro-ministro, ele manda no Banco Central. Então ele puxa o telefone lá e fala, ó,
imprime. O Banco Central fala, sim, chefe. Não é que nem coletar impostos, que você tem que passar uma lei, levar os coletores à população, ver se eles não estão sonegando, ter as perdas de pagar os salários dos caras. É um saco fazer isso. Imprimir é fácil. Então é um jeito muito fácil do governo contornar essa barreira tributária de como se financiar. Só que tem essas consequências. E isso pior ainda, o Mises até pede desculpa nessa palestra que ele está dando, que ele fala, olha, desculpa gente que eu tenho que simplificar isso tanto, porque ele já escreveu vários livros inteiros. Ele falou, eu já escrevi volumes inteiros sobre isso. Então simplificar isso para uma palestra dói para ele. Mas ele fala da moeda fiduciária. O que a moeda fiduciária é o fiat money, é papelzinho. Isso aqui não tem valor. Não vale nada intrinsecamente. Isso aqui é um vale alguma coisa. Só que vale o quê? Originalmente, o dinheiro se chamava lastro-ouro. Era o dinheiro padrão ouro. Você depositava ouro em um banco e você ganhava um papel. Daí que veio a nota. Você ganhava um papel, dizia lá, Banco de Massachusetts. Digamos que você depositou lá. O Banco de Massachusetts garante ao detentor desse título que ele será redimido em 50 gramas de ouro. É um cheque, na prática, é um cheque. E você troca esse cheque. Claro, os bancos perceberam que era melhor você fazer cheques de menores valores, mais fáceis de trocar. Você podia fazer moedas figurativas, podia fazer alguma coisa desse tipo, e não ter que ficar carregando coisas de valor, ouro e prata principalmente. Nunca ouvi, assim, que eu saiba, um padrão diamante ou um padrão ametista. Não que seja impossível, mas... Enfim. O ponto é, era assim que se fazia. Então, o papel só podia ser impresso se ele tivesse uma contrapartida, se ele tivesse um lastro, se ele tivesse um peso que segura ele, que era ouro depositado. Então, se o banco imprimisse 2 moedas para o mesmo lastro, se os 2 caras sacam ao mesmo tempo, esse banqueiro vai apanhar. Um dos 2 vai terminar batendo no banqueiro, talvez os 2, porque eles sacaram que eles foram enganados. O que é a moeda fiduciária? É o governo falar, olha, não tem lastro, porque a qualquer momento, numa moeda normal, padrão ouro, você podia levar o seu título no banco e falar, olha, eu quero meu ouro. Eu quero isso em prata. Me dá. Passa. Por quê? Porque eu vou para outro país, eu não estou confiando mais nessa moeda, eu acho que esse banco está me fraudando, ele está fazendo essa palhaçada de imprimir mais, então eu quero sair. Porque o primeiro que saca não se ferra, o que se ferra é o último que saca. Porque daí ele chega lá quando a fraude está descoberta, aí caiu. Isso é um esquema de pirâmide. E você pode sacar isso. Hoje, na moeda fiduciária, não. Hoje não tem lastro e não pode ter, e não vai ter. Então o governo imprime papel e ordena por força de lei que todas as pessoas aceitem e aquilo é dinheiro e acabou. O dinheiro hoje, a rigor, não tem lastro, ele não vale nada. Então o governo simplesmente pode mandar imprimir e ele não precisa hoje. Era mais fácil, porque ele cita na palestra dele sobre intervencionismo o caso do Dioclésio, que eles tinham que fraudar as moedas de prata, tinham que derreter, colocar outro metal, fazer a cor ficar parecida, pôr o peso e tal, daí tem que fazer uma liga, eles conseguiam fraudar. Os franceses era só imprimir, hoje é banco. Na época do Mises, isso não tinha... Isso era escrever numa caderneta, mas hoje no banco você vai isso no digital. O BNDES vai lá e escreve 100 milhões de reais. Eles agora existem, e ele empresta para alguém. E pronto. E pronto, não tem... A facilidade é tão grande que você fica pensando, mas por que o governo ainda se dá o trabalho de cobrar impostos? Eles podiam simplesmente fraudar isso, causar uma puta inflação e não ter que tributar ninguém. Falou, a tributação no Brasil é 0, olha que legal. Só que, como ele vai explorar lá pra frente, isso não dá certo. E o exemplo que ele dá foi um exemplo que ele viu, porque ele estava na Áustria e ele viu logo ali na Alemanha, isso acontecendo. Logo depois... aliás, no começo, antes da Primeira Guerra Mundial, a moeda alemã valia 4,20 do dólar. $1 comprava 4,20 da moeda alemã. Em novembro de 1923, então 9 anos depois, $1 comprava 4 trilhões e 200 bilhões dessa moeda se não me engano, no marco, Deutschmark. Ou seja, ela não valia mais nada. O papel dela não valia... Você tem fotos das crianças brincando com uma pilhona de dinheiro assim porque ela não valia nada. Ela valia menos que o papel.
E aí você tem um colapso econômico. Você chegou ao ponto em que o funcionário que trabalhava na fábrica, ele recebia de manhã e de tarde. Então quando ele chegava de manhã, ele ia com a esposa dele para a fábrica, recebia, passava pela grade da fábrica, ele passava o dinheiro para a esposa dele corria para o mercado para comprar as coisas rápido e no fim do dia ele saía e ia comprar também. Por quê? Porque no dia tinha uma inflação de 50%. No dia. Chega a um nível que fica idiota. Chega uma hora que você começa a imprimir tanto dinheiro que a coisa fica idiota. E todo governo tenta pensar, não, mas só mais um pouquinho, cara, só imprime só um pouco mais. A gente já para. A gente vai parar daqui a pouco, calma. É que nem bêbado. É que nem viciado em crack. Falou, não, cara, essa é a última. Eu vou, não, cara, eu tô meio agora aqui, mas depois eu vou me cuidar. É um bêbado. Eu falo, não, eu preciso disso, eu vou lá na frente, eu sei que é ruim, mas me deixa, porque é viciante. É viciante para um governo fazer isso. E quanto mais um governo faz isso, mais difícil é ele parar. Porque daí ele precisa ou cortar esses gastos que ele faz, ou tributar a população. Só que quanto mais tempo você passa afastado da realidade, mais forte é a volta. É que nem um elástico. Você pega o elástico, puxa ele um pouquinho, ele volta um pouquinho. Agora, você puxar isso aqui, você vai levar uma elasticada na mão e vai doer. Quanto mais você puxar a inflação, mais o rebote vai doer em você. Isso não tem como desviar. Isso que ele avisa, mas não tem o que fazer. E ele fala, não, o que deveria ter era um padrão ouro. A gente vai parar com essa história de moeda fiduciária, parar com essa história de imprimir dinheiro, porque é um vício. Isso permite que o governo gaste o que ele quiser, isso permite qualquer tipo de palhaçada, isso gera crises. Ele não entra nesse discurso, mas isso gera crises. Mas isso gera uma inflação, isso gera uma desconfiança ao redor do dinheiro, isso gera problemas de investimento e isso perturba a vida das pessoas. Quando você tem uma inflação tão alta, elas têm que começar a se preocupar com a inflação, elas perdem tempo com isso. E é uma fraude, e não vai dar certo. Eventualmente isso leva a um colapso. Se você está criando isso aqui de inflação, você está fazendo o que nem o Brasil estava fazendo, 6% ao ano. Estou fazendo 6%, não. Só que compôs ao longo de muito tempo. Putz, a galera começou a perder a poupança. Putz, teve uma crise. Bom, então não dá pra parar de imprimir dinheiro agora porque tá numa crise. Então precisa pagar as coisas, não tem tanto imposto vindo, tem que continuar imprimindo. O governo brasileiro hoje não imprime descaradamente. Mas através da reserva bancária fracionada ele faz. Isso precisa ter um contexto. Isso é feito em vários países. Você simplesmente cria esse crédito. Então o Banco Central podia mandar parar isso. Podia. Mas ele fala, pô, tá numa crise. Ah, mas tá numa crise, gente, eu não posso parar de imprimir dinheiro. Aliás, eu tenho que imprimir um pouquinho mais. Putz, a inflação vai pra 10. Aí eu falo, não, daí sai da crise. Eu falo, putz, mas agora tem 10, pô, tá ajudando tanta economia, olha só, esse dinheiro falso aqui. Tá, uma galera tá se ferrando, mas outra tá indo bem, olha que bom. Mas se a gente parar agora, pode dar outra crise. Ah, então segura mais um pouquinho, sabe? Fica nesse bêbado que não quer largar o copo. E eventualmente fica ridículo. A outra história que ele conta, o que ele defende do padrão ouro é porque isso força o governo a conter despesas. Isso força o governo a ser enxuto. A partir do momento que ele pode imprimir, a palhaçada reina. E daí você começa a ter um processo explosivo da inflação. E é como o intervencionismo. É como ele descreve o intervencionismo. Ele vai dar ou numa situação ridícula, de colapso econômico, ou você vai ter que parar. Parar vai doer. Quanto mais você for, mais dói. Então a gente deveria ter um padrão ouro para isso simplesmente não acontecer. Seria a cura. Só que daí o governo não gosta, porque daí não dá para simplesmente fazer a festa do crédito. Uma outra história que ele cita é da Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico imprimiu muita moeda. Ele abandonou o padrão ouro. Ele era antes padrão ouro. Antes da Primeira Guerra Mundial, o governo inglês tinha um padrão ouro. É só que se você for tributar a população para manter uma guerra, a guerra não dura. Porque a galera não quer ir pra guerra, eles não querem morrer, não gostam de tiroteio e não gostam de pagar imposto. Então se o governo quer manter a guerra, ele tinha que largar o padrão ouro e ir pra moeda fiduciária. O que é um dos motivos, aliás, porque a moeda do padrão ouro promove paz. Mas enfim. Eles foram pra moeda fiduciária, terminaram a Primeira Guerra Mundial e falaram, não, então vamos voltar para o padrão ouro. E reajustaram a moeda britânica de volta pro preço que ela deveria ser. Então os preços baixaram. E o que eles falaram foi, bom, então agora todos os salários no país têm que cair para ficarem de acordo com os novos preços. Aí os sindicatos falaram, não. A gente exige um salário muito mais alto do que ele deveria ser e dane-se. E a gente não quer saber dessa história.
gente vai ter salário alto sim e dane-se a economia, dane-se a realidade. A realidade é opcional, essa é a posição geral de um sindicato. E o que aconteceu? Bom, então agora o salário é alto, então os produtos ingleses são caros, então para eles também não tem tanta diferença, só que as exportações zeraram, porque agora os produtos são muito mais caros do que em qualquer outro lugar do mundo, porque a mão de obra é desproporcionalmente muito mais cara. Então quem exportava se ferrou, e você tem o começo de uma crise rolando. Então, o que foi o pulo do gato que os governos sacaram? Bom, então a gente imprime dinheiro e desvaloriza a moeda de novo. Porque se os caras não querem aceitar um corte de salário, que seria só um reajuste, não era um corte. Era, ó, a gente estava na moeda aqui. A gente inflacionou antes da guerra. Preços, salários. Guerra. Tá bom, terminou a guerra, preços. Gente, voltem os salários. Aí o sindicato falou, não. É óbvio que tá errado. Então o que a Inglaterra fez e outros países fizeram também? Tá bom. A gente vai desvalorizar a moeda, a gente vai desvalorizar o valor da libra, do penny. A Tchecoslováquia ele cita, fez isso 2 vezes em 18 meses. A França fez isso. Aí, o que aconteceu? Nas primeiras vezes funcionou, mas depois os sindicatos sacaram, falando, não, peraí, isso é uma fraude em cima da gente. A gente está tomando um corte de salário. Então, eis o que foi proposto. Foi feito que, quando a moeda fosse desvalorizada, o salário deles teria que subir em igual proporção. O que efetivamente mata esse jeito de fraudar o salário deles. E depois, isso que é engraçado, todo mundo acha que o Keynes foi revolucionário. Não, ele chegou quando a festa já acabou. Quando a festa já tinha acabado, o Keynes chegou com o livro dele. É engraçado esse fato. A gente confunde, né? A gente acha que ele foi o gênio que embasou isso tudo. Não. Quando tudo já era feito, ele escreveu um livro sobre isso, todo mundo acha que foi uma teoria nova. Mas aí ele chegou com o livro dele falando, olha, eu tenho uma proposta. A gente pode ter desemprego e uma moeda padrão ouro. Chato, né? Ou a gente pode inflacionar muito e o desemprego cai. Claro, vai ter inflação. Aí vai ter uma inflação aí todo ano. E ele criou, como o Mises aponta, uma falsa dicotomia. Ou você tem inflação, ou você tem emprego. Aliás, se você tem um padrão ouro, ou você tem inflação, ou vai ter desemprego. Se você tiver padrão ouro, vai ter desemprego, porque vai ter salários altos, daí não dá certo. E se você tiver moeda fiduciária, você vai imprimir um monte, vai gerar empregos, mas daí vai ter uma inflação. O que não é verdade. Você vai ter que ajustar isso. Você vai ter que deixar o mercado livre ajustar essas duas coisas e os salários estarem mais de acordo com os preços. O problema é quando um sindicato age com proteção governamental e o Mises aponta nessa palestra dele como o sindicato na Inglaterra e hoje em vários países é na prática um segundo estado. Na Inglaterra era, por culpa do Churchill, aliás. Não era do Partido Trabalhista, ele aponta isso na palestra dele sobre intervencionismo. O sindicato era um segundo estado. Ele tinha um poder de fazer coisas violentas que ninguém mais tinha. E aí o sindicato chega e fala, não, a gente vai intervir, a gente vai erguer salários mesmo e dane-se. Ah, mas vai dar uma crise econômica. Bom, o problema não é meu, o problema é do patrão. Aí dá uma crise e os caras não sabem por quê. Essa foi um pouco da história da grande crise do período de 27 até 33 na Inglaterra, e só acabou quando a Inglaterra falou, então vai ser moeda financiária e vamos inflacionar mesmo, e acabou. E aí que a Inglaterra conseguiu sair numa fraude. O Mises fala isso, é uma fraude, eles estão fraudando os trabalhadores. Eles estão enganando, isso é mentira e isso está errado. Só que é o que está sendo feito. É assim que funciona um país que tem uma política de inflação. É só que politicamente é muito cômodo se fazer isso. Então se mantém essa política. É importante entender que é uma falsa dicotomia. Você só precisa deixar um padrão ouro, a moeda vai se ajustar aos preços e você tem que deixar esse ajuste acontecer e vai ficar tudo bem, é só não intervir na economia, como o Mises fala na terceira palestra dele. E tá terminada essa, eu vejo você no próximo vídeo, que é sobre o investimento estrangeiro, a quinta palestra dele. Tchau, tchau.